Sou a doutora Isis, cardiologista, e ajudo a reduzir os seus riscos de infarto. Hoje a gente vai falar como a desidratação pode influenciar a sua pressão arterial. Não beber líquidos o suficiente pode levar a uma oscilação da sua pressão arterial, como se fosse uma montanha-russa. Então, é muito importante a gente manter uma pressão arterial equilibrada e adequada, porque é através de uma pressão arterial ideal que a gente consegue manter uma boa circulação sanguínea, uma boa oxigenação de todos os órgãos do nosso corpo. A boa notícia é que existe uma forma simples de você manter uma boa pressão arterial estável. E essa dica é manter uma boa hidratação. Então, estar desidratado pode fazer com que sua pressão arterial despenque e, numa forma de compensação, aumente posteriormente. Em casos extremos de desidratação, sua pressão pode cair de uma forma brusca e gerar até mesmo um choque, como por exemplo o choque hipovolêmico, em que a gente tem pouco volume sanguíneo circulando pelo nosso corpo devido a essa desidratação grave, inclusive levando a riscos de vida. Nesse vídeo eu vou falar como a desidratação pode causar pressões arteriais baixas e também, em alguns casos, gerar picos de pressão em um mecanismo de compensação. Como a desidratação causa pressão arterial baixa? Aproximadamente 55 a 60% do nosso corpo de uma pessoa adulta é constituído de água. Então, a gente tem a água dentro dos nossos ossos, na constituição dos nossos músculos, constituição do nosso cérebro e principalmente da nossa circulação sanguínea. 90% do nosso sangue é constituído de água. Por isso que a gente tem, quando a gente tem um sangramento, a gente identifica aquele volume de líquido de sangue, um líquido vermelho, porque ele é constituído de 90% de água. Então a gente tem essa molécula de água que é o H2O em praticamente todas as partes do nosso corpo. E geralmente o nosso coração bombeia aproximadamente 5 litros de sangue para todo o nosso corpo de forma constante. Então a gente tem a todo momento 5 litros de líquido de sangue circulando no nosso corpo, por isso é tão importante a gente lembrar de se hidratar para manter um bom funcionamento e um bom equilíbrio do nosso organismo. Quando você está desidratado, o seu volume sanguíneo, o seu suprimento de líquido no organismo está esgotado. Isso pode acontecer por diversas formas, seja porque você teve um suor intenso em um dia muito quente, seja porque você usa algum diurético, alguma medicação diurética que faça com que você perca muito líquido acima do normal, ou até mesmo porque você não está ingerindo líquido da forma adequada que o seu organismo necessita. Seja qual for a causa, todo o seu corpo ele sente essa redução de volume sanguíneo, essa redução de líquido pela falta de ingestão ou pela perda excessiva. E isso acaba alterando esse volume sanguíneo, alterando a sua pressão arterial e alterando a oxigenação dos seus órgãos. De uma forma comparativa, os nossos vasos sanguíneos funcionam como se fosse um sistema de encanamento. Então, se a gente tem pouco volume de água correndo pelos canos do nosso encanamento, é a mesma coisa no nosso corpo. Se a gente tem pouco sangue correndo pelos vasos do nosso corpo, a gente vai ter menos suprimento de água, menos suprimento de oxigenação. Isso vai levar a certas consequências. Em casos extremos, igual eu falei do choque hipovolêmico, em que a gente tem uma desidratação grave ou uma perda de líquido muito intensa, como por exemplo, num acidente em que você perde muito sangue. Isso causa um choque hipovolêmico e pode gerar riscos de vida. Ou até mesmo o choque séptico, em casos de infecções muito graves, em que a pressão arterial também cai muito, também é muito perigoso. E também os choques cardíacos, em que a pressão cai devido a uma deficiência cardíaca, um coração fraco que não bombeia adequadamente, gerando pressões arteriais mais baixas e uma baixa oxigenação dos nossos órgãos, causando riscos de vida. Sintomas de pressão arterial baixa. Então, se você tem a pressão arterial baixa, você pode ter sintomas como, por exemplo, fraqueza, tontura, visão turva, desmaios, respiração rápida e ofegante e confusão mental, ou até mesmo falta de concentração. Como a desidratação causa pressão arterial alta?
Bom, o nosso corpo ele tem mecanismos de neutralizar quando a gente tem quedas importantes de pressão arterial. E isso é bom, a menos que essa correção se transforme em uma hipercorreção, também causando problemas para o nosso corpo. Quando a gente está desidratado, o nosso sangue ele contém maior quantidade de sódio. E essa maior concentração de sódio faz com que o nosso corpo responda com um mecanismo de compensação, liberando um hormônio chamado vasopressina. Esse hormônio ajuda a reter mais líquido nos nossos vasos para tentar aumentar a nossa pressão arterial e também ajuda na vasoconstrição dos nossos vasos sanguíneos. E isso acaba gerando um aumento da pressão arterial. Então, quando a gente tem uma pressão baixa, a gente acaba gerando esse mecanismo compensatório com esse hormônio da vasopressina. Porém, em casos mais extremos de um processo de hipercorreção, a pressão acaba subindo demais nesse mecanismo de compensação e também podendo gerar problemas, principalmente em pessoas que já têm uma doença de hipertensão arterial em tratamento. O melhor conselho é mantenha-se hidratado. Se você quer evitar problemas de oscilação da pressão arterial relacionados à desidratação, o ideal é você lembrar de se hidratar corretamente durante o seu dia. Então lembre-se que o recomendado é você ingerir de 20 a 40 ml por quilo de líquido por dia. Então, uma média de pelo menos 2 litros de água para mulheres e 3 litros de água para homens, que possuem um porte maior e têm um peso maior. Mas as suas necessidades de ingestão de líquido podem variar para menos ou para mais, dependendo da localização onde você mora, uma região de maior ou menor altitude, do clima onde você mora, se você ingere algum tipo de medicamento diurético ou não. Então, isso tudo vai influenciar na sua necessidade de ingestão de líquido. É muito importante a gente saber ouvir o nosso corpo para a gente se atentar aos momentos de sede. Eu sei que hoje na correria a gente esquece de escutar o nosso corpo, acaba aprendendo a fazer xixi, tá com sede, mas tá na correria e não consegue beber líquido, mas a gente precisa dar ouvidos aos sinais que o nosso corpo dá para que a gente mantenha um bom equilíbrio da nossa saúde. E caso você viva nessa correria e não consiga se atentar a esses sinais, é importante manter a sua garrafinha sempre do lado para você não esquecer de completar sua meta diária de líquido. Então, manter-se hidratado ajuda a manter o seu corpo em equilíbrio de diversas formas e uma dessas formas é também ajudando num bom controle da sua pressão. Se você quer evitar ter problemas a longo prazo, lembre-se de manter uma boa hidratação para também conseguir ter um bom controle da sua pressão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.